Olá amigos, mais um estudo aí básico da mediunidade. No tema agora 25, nós terminamos no último estudo o tema 24, ainda da clarividência, e agora nós estamos no tema 25, mediunidade de efeitos físicos, onde vamos falar sobre curas. Então temos aqui reflexões profundas sobre a arte de curar, não apenas no sentido físico, né, mas também espiritual e moral. Então nós vamos tratar disso, falar sobre essa integridade da prática de curar, que depende de resistir a tentações que possam desviar o propósito altruísta de servir. Então nós vamos ver temas, uma análise de pontos principais com relação às curas. Tá? Então queremos já pedir ao Mestre Jesus que esteja presente, né, nos intuindo também com os bons espíritos, para que possamos fazer um bom estudo. Um estudo com a interpretação, com o espírito da letra, na verdade. Nós não podemos simplesmente ler e entender ao pé da letra. Né? Jesus trouxe muitos ensinamentos para nós, e o Consolador prometido que é o Espiritismo vem junto com Kardec aí trazer essa chave para que possamos compreender melhor, utilizando também das psicografias aí de Chico e de Valdo Pereira Franco. Então vamos lá tratar um pouco sobre esse assunto, que são as curas. Nós temos aqui pontos principais para nós que nós podemos comentar. A renúncia e a gratidões negativas, isso ocorre muito. Então nós temos um alerta aqui para a necessidade de evitar formas sutis de corrupção, como o egoísmo, a bajulação e a busca por reconhecimento ou aprovação alheia. Tais práticas corroem os valores fundamentais da vocação de curar. Nós temos muitos aí que trabalham com com orações, com processos de cura, com passes, e que muitas das vezes acabam querendo, por egoísmo mesmo, né, serem bajulados, ser reconhecidos como um grande curador. Eu me lembro de um rapaz que eu conheci já tem muitos anos. Ele trabalhava com montagem de móveis, montagem e desmontagem, né, de móveis residenciais, né, móveis diversos, de sala, de quartos, móveis até complicados para você montar e desmontar. E ele dizia na época que estava fazendo um curso para fazer curas, que ele ia largar tudo, esse trabalho de montador de móveis, e ia trabalhar com curas. Eu não entrei em muitos detalhes com ele, mas deu a entender que ele ia ser bem remunerado aí. Mas é assim que ocorre. O ser humano, ele é muito egoísta. Tem que lembrar que Jesus deu o que de graça Deus nos dá, de graça nós devemos dar de volta para os nossos irmãos. Então temos que tomar cuidado com essas formas sutis de corrupção. É um alerta. A importância da humildade. A humildade é como uma virtude indispensável para quem deseja servir. Trabalhar com um coração sincero e equilibrado é destacado como uma condição essencial. Não lembra do Chico? Chico, nossa, é um exemplo de humildade incrível. Mais recente. Se nós pegarmos nosso modelo guia, é o Cristo. O amor como base de cura. Então, para curar verdadeiramente é necessário agir com amor incondicional, sem expectativa de recompensa ou reconhecimento. Então, dar o amor sem desejá-lo em troca, recebê-lo em troca. O ato de curar deve ser um reflexo de dedicação ao próximo. Essas energias que você passa, boas, elas, pela lei da ação e reação, elas vão retornar para você de alguma forma. Seja pela natureza, pela própria força da natureza. Se a pessoa
continua lhe desejando mal, mas você vai e deseja o bem para ela. É esse mecanismo que nós precisamos, é dar a outra face, é isso. Ele veio com a agressão e você dá a face boa, né? É nessas situações que você precisa dar outra face, né? Ele veio com a doença e você vem com a cura. Mesmo que você não seja um médium de cura, você pode mentalizar a cura daquela pessoa através de uma oração, de uma prece. Um pensamento já é uma prece. Então, um pensamento bom. Se você tem muito fluido vital, com certeza vai ser dividido com essa pessoa, com certeza vai também para essa pessoa, para ajudar nessa cura, né? A troca das moléculas mal-sã por uma molécula boa, uma molécula sã, como aparece na doutrina. E o exemplo maior, Jesus. A referência direta à figura de Jesus como divino médico. Quem aprende a seguir o caminho da cura deve espelhar-se em uma conduta de serviço à abnegação. Nós temos a exemplo aí. Em Mateus nós temos diversas curas através de Jesus. Nós temos exemplos magníficos aí de ensinamentos dele no Evangelho, né, de reunião deles com pecadores e publicanos, né, que trazem sempre à tona de que, na verdade, Jesus sabe da nossa condição fraca. Ele sabe que nós estamos aqui ainda aprendendo, estamos em provas e expiações. Então ele sempre vai estar de braços abertos. Nós precisamos colocar uma porta no nosso coração e abrir para que Jesus possa entrar. Jesus, não irmãos mais atrasados. Porque nós sabemos que todos os espíritos são nossos irmãos, principalmente aqueles atrasados como nós, ou mais atrasados do que nós. Mas aqueles que convivem conosco, que estão ao nosso redor, que podem se tornar uma perturbação espiritual, você pode obrigá-los a aprender junto com você. Você quer me perturbar? Então fica comigo, vamos aprender junto aqui, né? Vamos estudar a doutrina espírita, vamos estudar o Evangelho de Jesus. A mensagem central da cura tem que ser uma mensagem ética e espiritual, tem que enfatizar valores como o altruísmo, a humildade e a renúncia ao egoísmo. O egoísmo é, como dizer assim, entre aspas, uma praga que se espalha, principalmente quando a gente está com a visão toda materialista. O egoísmo cresce muito. Qual é o objetivo? Inspirar, conscientizar, desafiar e refletir sobre as modificações, as essências e essa vocação de curar. Se você realmente acha que tem a vocação de curar, você precisa se inspirar dentro desses conceitos do amor e da paz que Jesus, é o nosso modelo e guia, trouxe para nós através do Evangelho. Temos muitas instruções de espíritos através das psicografias de Chico e de Valdo, né, e da Ivone do Amaral Pereira, né, do Raul Teixeira, excelentes livros psicografados por Raul Teixeira. Então aqui, segundo Mediunidade, Estudo e Prática, programa 1, nós temos uma informação aqui, que é o seguinte: a prática mediúnica dos iniciados surgiu com mais ênfase, não só entre os gregos, mas também entre os povos, como para os egípcios a mediunidade de cura era especialmente relatada no Livro dos Mortos, mas os fenômenos de emancipação da alma eram especialmente conhecidos e praticados naquela época. Então os fenômenos psíquicos, que vêm do grego psique, alma, espírito, estudados pelo espiritismo, pela metapsíquica, pela parapsicologia, tem como agente o espírito, ser humano sensível e inteligente. A prática mediúnica, como nós já vimos, denominada mediunismo. Essa informação
ela nos está relatando que a cura já era praticada, a cura pelo trabalho com o espírito, com os fluidos, já era praticada bem nos tempos remotos, no Egito Antigo, na Grécia Antiga. Então nós temos relatos desses escritos, por exemplo, no Livro dos Mortos. Então um relato muito antigo, para que vocês saibam que o ato de curar, que hoje está começando a ser difundido até na medicina, existem médicos e enfermeiros que dão passes dentro do hospital, dentro das clínicas, nos seus pacientes, porque já estão tomando conhecimento desse fluido que nós liberamos, desse fluido benéfico, quando temos o coração cheio de amor, quando temos essa vontade de curar, mesmo que não sejamos médiuns de cura, mesmo que tenhamos poucos fluidos para compartilhar, mas um pouquinho, a gota d'água para o copo transbordar de amor e de alegria, pode ser a sua. Então, considerada como uma faculdade psíquica, a mediunidade de cura se manifesta de forma mais ou menos intensa. Então, por isso que eu falo, pode ser uma gota d'água, é menos intensa, mas pode ajudar. Às vezes era o que faltava para aquela pessoa ser curada. Então, na apostila Mediunidade, Estudo e Prática da FEB, temos uma atividade prática muito importante com relação à cura. Eu trouxe essa atividade aqui porque eu achei interessante. A gente fala muito teoricamente, mas precisamos também colocar em prática. E a atividade prática que essa apostila da FEB coloca, que é o dom de curar pela prece. O objetivo do exercício é aprender a utilizar a prece como instrumento de auxílio aos enfermos. Então nós fazemos isso no Centro Espírita, normalmente nas reuniões de estudo, reuniões diversas, com o público em geral, as preces que fazemos no início da apresentação e no final, às vezes até com o passe distribuído a todos. Então nós podemos pegar essa atividade prática aqui e interpretar rapidamente a orientação de Jesus e seguir inserido, esclarecendo que a prece pode auxiliar e muito aos enfermos do corpo e da alma. Porque nós temos esse fluido vital que em muitos parece que já é limitado, que é aquela quantidade necessária só para o seu organismo, mas sempre tem um pouco a mais que você pode compartilhar. E ele é compartilhado através da oração e da prece para o próximo. Orar em benefício de alguém que se encontra enfermo, pedindo que todos que estão juntos compartilhem essa mesma ideia sugerida na oração, para envolver o doente com vibrações mentais de cura, vai somar esses fluidos vitais, curadores, e vão chegar até aquele que está enfermo. Com certeza, os espíritos que estiverem ali presentes vão somar a esse nosso fluido magnético o fluido espiritual também, que eles vão gerar junto. E aí poderemos ter um tratamento, é claro. Lembra que Jesus falava, a tua fé te curou. Nós precisamos pedir, quem está doente precisa pedir a cura, precisa acreditar. E se for necessário, tem que ter em mente que se a doença for necessária para que você aprenda alguma coisa, que você a aceite e pegue essas energias para conseguir ter força de enfrentá-la. Nós não podemos eliminar a doença se ela for necessária para o nosso aprendizado. E muitos às vezes pedem isso, eu não aguento mais, por favor, tira-se de mim e tal. Mas aí você perde o aprendizado. Já é tão difícil você conseguir uma vaga para reencarnar. Você vai ver, são muitos espíritos que estão aí na fila para reencarnar. Nós temos em Mateus 10:8, eu falei, é muito ensinamento do Cristo que nós precisamos fechar link com os evangelhos, com as mensagens. Curar enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimones, espíritos maus, né? De graça recebeste, de graça dai. Foi aquele primeiro assunto que nós abordamos
que às vezes, pelo egoísmo, alguns querem trabalhar e ganhar dinheiro. Eu já vi anúncio aí de pessoa fala em reiki, fala, mas não é espiritismo, é reiki, está cobrando para dar passe, tratamento fluídico, para fazer no que sei e tal. Não é. Se você recebe de graça, dá de graça. A diferença do médico que cobra lá na consulta, mas também existem aqueles mercenários que cobram muito caro e às vezes por uma consulta muito simples. Mas tem muitos médicos que são médicos realmente do coração. Às vezes trabalham para a prefeitura que não ganha nada. Às vezes trabalha para um plano de saúde que não ganha nada. Já vi médico ganhar R$20 do plano de saúde. E quando não tem plano, tá lá R$200, R$300 a consulta. Mas tem médico cobrando R$600, R$1.000 a consulta. Vai da consciência de cada um. Mas a cura, de graça recebeu, de graça dai. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu. Faz lembrar até André Luiz, lembra? Muita bebida, muita extravagância. E arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimento. Terá o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, porque poderia ter encontrado na prece a força de resistir às tentações. Esse é outro ponto importantíssimo, resistir às tentações através da prece. Então é vigiar e orar. Vigiar porque você vê, você conhecer a si mesmo e vigiar seus pensamentos, que muitas vezes não são seus. Os espíritos, nossos irmãozinhos, estão ao nosso redor, às vezes nos vampirizando, nos influenciando, porque às vezes eles são ignorantes, não têm o que fazer. E às vezes até eles também estão com reflexo condicionado que estão querendo colocar em você. Os espíritos ovoides, né, já não tem mais domínio de si mesmo, precisam de ajuda. Então, se você vigia seus pensamentos, diz, esse pensamento não é meu, eu não pensava dessa forma, então faz a sua prece, pede a Jesus, o nosso divino mestre, pede aos seus anjos guardiões. Se você não sabe o nome do seu anjo guardião, não tem importância, ele atende por anjo guardião, não precisa de nome específico. Pede aos bons espíritos, espíritos familiares que estejam próximos a você para te ajudar. Porque é difícil você enfrentar isso tudo sozinho, não tenta enfrentar sozinho. Eu mesmo já passei por situações que eu sei que é muito difícil, não podemos enfrentar situações sozinhos. Então vamos entender um pouco mais sobre esse mecanismo da cura com os nossos corpos. Dentro dessa apostila da FEB, Mediunidade, Estudo e Prática, eu trago aqui para vocês também como os centros vitais do perispírito se conectam com o físico por meio dos plexos nervosos. Percebe-se que um plexo nervoso está, obviamente, relacionado a mais de um centro de força perispiritual. Então nós vemos que realmente são eles que comandam ali todo o nosso corpo. Quer dizer, o nosso espírito comanda através deles, dos plexos nervosos. Desculpe. Eu também erro, estamos aprendendo aqui. Neste sentido, as energias do passe, chegando ao perispírito do receptor, alcançam naturalmente o seu veículo físico, saturando de fluidos salutares a estrutura orgânica enferma. Está vendo? Então é através desses centros vitais, o fluido chega, conecta ao corpo físico por meio dos plexos nervosos. O que são esses plexos nervosos? Nós vamos ver aqui. Então a cura se opera mediante a substituição da molécula mal-sã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Então, quanto mais puro for o seu pensamento, mais puro for o amor que está no seu coração pelo próximo, por você mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. Então você tem que ter um amor muito grande por você e liberar esse amor ao próximo.
Não adianta você não gostar de você, o que você vai passar? Que pureza de substância você vai inocular? Então, plexos nervosos, que são eles? Porque ele fala aqui, olha, os centros vitais do perispírito se conectam com o físico por meio de plexos nervosos. Eles são em número de 4. Estão localizados no corpo físico. São estruturas organizadas em forma de rede. Então, eles são interconectados. Vemos então que os centros de força ou centros vitais fazem conexões com o veículo somático através desses plexos nervosos, que são 4 no corpo físico. O cervical, que abrange os nervos da cabeça, pescoço e ombro. Ali nós temos também 3 centros vitais de forças. Estão interligados nesse plexo cervical. O coronário é o principal, que vai se comunicar com todos. O plexo braquial, nervos da região peitoral, tórax, dos membros superiores do antebraço, dos dedos das mãos. Plexo lombar, nervos que irrigam as costas, virilha, abdômen, membros inferiores da coxa, dedos dos pés. E o sacro, nervos da pelve, nádegas, órgãos sexuais, coxa, pernas, pés, devido à interligação com o plexo lombar e o plexo sacro, por vezes é designado plexo lombosacro. Então nós temos aqui, tendo esse conhecimento e sabendo onde está a doença da pessoa, nós podemos agir direto nos centros vitais que estão interligados nos devidos plexos, tá, nervosos. Quando não sabemos, utilizamos lá a conexão com o plexo cervical, lá o centro vital, o centro de força coronário, que ele vai distribuir e vai chegar até o devido local. Tá? Então não precisa ser aquele médium de cura, qualquer um pode dar o passe se tiver com bastante amor, com bastante vontade de ajudar o próximo, como a ti mesmo. Então plexo cervical, plexo braquial, plexo lombar e plexo sacro. Outra informação que nós temos com relação à cura, que é a prevenção e cura das enfermidades espirituais, existe renovação do panorama mental em que a criatura humana se compraz. Então, veja o que você pensa durante as 24 horas do dia, até mesmo dormindo. É bom sempre, ao dormir, eu procuro sempre lembrar, às vezes eu falho, mas eu procuro sempre lembrar de fazer uma prece, já deitado na cama, já com os olhos fechados, uma prece silenciosa agradecendo a Jesus por aquele dia que eu passei de aprendizado, né, de tudo que eu recebi e que eu pude dar. Né? Faz assim uma retrospectiva do dia. E ao acordar, agradecer ao Mestre Jesus também por essa oportunidade de estarmos aqui. E quem sabe conseguir estar com ele sempre em mente como modelo e guia. Então, para tanto, é preciso trabalhar a própria vontade, a fim de colher bons resultados. Aliado à prece, a vontade é força consciente que impulsiona o espírito para a sua transformação íntima, liberando-o das faixas de influência negativa. Pessoal, veja só, nós começamos já há muitos anos, já tem mais de 3 anos, o estudo da mediunidade, e parecia um estudo assim, às vezes no início parecia meio superficial, tratando de informações assim, sobre a mediunidade, sobre esses processos mediúnicos, né, a interação no grupo. E olha como é que vai caminhando. Estamos tratando de curas, nós estamos caminhando para a mediunidade com Jesus. Muitos falavam no início, nós temos que fazer isso lá há mais de 3 anos, nós temos que fazer o nosso estudo na mediunidade com Jesus. Fala, calma, nós temos que estudar a doutrina, temos que estudar o livro dos médiuns, tudo que Kardec trouxe para a gente. Interagir com as psicografias diversas que temos do Chico, do Divaldo, do Raul Teixeira, trazendo da Ivone, fazendo uns links com
os ensinamentos de Jesus para chegarmos, depois desse conhecimento todo que nós estamos adquirindo, é que nós vamos poder compreender melhor a mediunidade com Jesus. Nós já estamos caminhando para lá. Então, nosso bloco final vai tratar a mediunidade com Jesus, mas nós precisamos ter todo esse conhecimento para que possamos entender melhor o que é isso, o que é estar com esse amor, com essa paz que ele transmite para todos nós. Então, aliada à prece, a vontade é força consciente que impulsiona o espírito para a sua transformação íntima, liberando das faixas de influência negativa. Em A Gênese, tem o seguinte, falando sobre curas. Como se ha visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade de sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo, que são fluidos curativos. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Então, qual é a pureza desse elemento que você está fornecendo? Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas de imposição das mãos. Então não precisa encostar nem no paciente, ou até exclusivamente pelo ato da vontade, simplesmente de olhar. Então, entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo, só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, o fluido, a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e circunstâncias especiais. Porque sabemos que o fluido surge, né, com a união do espírito e a matéria na concepção e permanece até que o espírito parta. O espírito partiu, vem a morte, a matéria começa a ficar inerte, o fluido retorna para a massa, conforme diz no Livro dos Espíritos. Então nós temos aqui, a ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras, pelo que Kardec falou. Pelo próprio fluido do magnetizador, pelo fluido dos espíritos atuando diretamente sem intermediário de um encarnado, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. Uma observação aqui está no 34 da Gênese. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara. O seu grau máximo se deve considerar excepcional. Foi na época do Cristo. Ele fez essas curas e ensinou aos seus apóstolos, seus discípulos apóstolos, né? Mateus, Pedro, né? Eles faziam as curas, né, com a imposição das mãos. Paulo de Tarso também, e vai por aí. Emmanuel, eu trouxe ele aqui para terminar, nós fecharmos aqui a nossa conclusão sobre as curas. Ele diz o seguinte: a faculdade de curar, para manter-se íntegra, não deve permanecer precavida tão somente contra o pagamento em dinheiro amoedado. Viu? Nós temos que prestar atenção nisso. Há muitas gratificações negativas a que lhe cabe renunciar. Você pode, às vezes, não estar recebendo dinheiro, mas pode estar se vangloriando de ser um médium de cura, né? De estar se destacando. Olha a humildade. Então, ele fala, cabe renunciar a isso tudo, a fim de que não seja corroída por paixões arrazoadas que começam nos primeiros sinais do personalismo excessivo. Imprescindível saber olvidar o vinho venenoso da bajulação, a propaganda jactanciosa, o perigoso elixir da lisonja e a aprovação alheia como praga espiritual. Uma pessoa daqui a pouquinho, eu sou médium de cura daquele centro, eu faço cura disso, faço visita e... Gente, não... Que divulgação é essa?
né? Cadê a humildade? Vamos lembrar do Mestre Jesus, vamos lembrar de outros que vieram depois dele também, que eram muito humildes. Quem se propõe a auxiliar os enfermos, há que saber respirar o convívio da humildade sincera, sincera mesmo, equilibrando-se cada instante na determinação de servir. Para curar, é preciso trazer o coração por vaso transbordante de amor. E quem realmente ama não encontra desejo de reclamar. Compreendendo as nossas responsabilidades com o divino médico, que é Jesus, se queres efetivamente curar, cala-te, aprende, trabalha honrando a posição de servidor de todos a que Jesus te conduziu. Emmanuel. Lembrando que Jesus lavou os pés dos discípulos para mostrar quem deveria ser o maior, deveria ser mais humilde. Então nós temos aqui nossas referências, a Gênesis capítulo 14, item 31 a 34, verifiquem lá. Mediunidade, Estudo e Prática, programa 1, né, que foi a segunda edição lá por Marta Antunes, que organizou. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Mediunidade e Sintonia, capítulo 18, né, por Emmanuel. Pessoal, obrigado por estarem aqui. Eu agradeço por vocês procurarem fazer o estudo, façam as anotações, pesquisem nas fontes confiáveis, não deixem de estudar, encontrem sempre um tempinho para ler, para estudar. Às vezes tem alguns amigos que falam, eu não tenho tempo, não consigo ler nada, ainda nem consegui ler o Livro dos Espíritos todos. Olha, sempre tem tempo. Eu agora estou lendo de novo, né, a quadrilogia da transição planetária. Antes era a trilogia, mas ele lançou mais um livro no final, né, com Manuel Filomeno de Miranda, ficaram 4 livros. Antes de trilogia passou quadrilogia. Então a gente sempre conta o tempo. Eu já estou no 3º livro, que é Perturbações Espirituais. Né, de novo, já estamos fazendo em casa mesmo a leitura de toda a codificação. Daqui a pouco nós vamos para as revistas espíritas, vamos ler todas as revistas espíritas. E por aí vai, temos Evangelho no Lar, aí temos o estudo do Evangelho Redivivo. Nós não podemos parar. Coloque na sua cabeça que é preciso ter esses momentos, por menor que sejam, para trazer essa luz até a sua casa, até você, até os seus próximos. Para que você possa também, junto com o seu desejo de curar, de amor e de paz, para todos que estiverem na sua família, primeiramente, né? Porque é aqui que nós viemos trabalhar, né? Passar a nossa existência mais próximo dos nossos. E aí sim, você transbordando de amor, de alegria, de paz dentro do seu lar com os seus, levar para os outros também. Esse pouquinho de amor que pode ser a gota d'água para transbordar o copo de amor do próximo que está lá fora também necessitando, né, dessas nossas boas vibrações. Façam os estudos, não deixem de pesquisar em fontes confiáveis, que Jesus ilumine sempre seus corações e estejam abençoando e protegendo a todos. Até a próxima. A mediunidade, segundo o Espiritismo, é uma faculdade que permite o intercâmbio consciente e responsável entre o mundo físico e espiritual. Ela possibilita a sublimação das provas por meio de superação da dor e das renúncias às paixões. Ao mesmo tempo, abre horizontes luminosos para a libertação total através do serviço aos companheiros, do caminho humano, gerando amor com os instrumentos da caridade redentora, dos quais ninguém pode prescindir.